Fala, meu nono ano preferido, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Bruno, espero que todos estejam bem, né? Seu professor de Geografia está trazendo aqui uma revisão da unidade 1, 2, 1 e 2, né? A 3 a gente não vai cobrar não. Então, da unidade 1, que fala sobre a globalização, e unidade 2, demografia da Europa e da Ásia, é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje, né? Sou seu professor de Geografia, da Escola Pio X de Juranda, da Imaculada Rede de Educação. Fique comigo até o final, espero que vocês gostem da revisão. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Gente, então, o primeiro conteúdo que a gente viu, né, foi sobre o mundo globalizado, a globalização, né, que é a integração econômica, integração econômica, cultural e política dos diferentes lugares do planeta, dos diferentes lugares do mundo. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir a frase, o mundo está globalizado. Mas o que isso significa? Né? Significa que cada vez mais o mundo está integrado. As reportagens, as notícias, as culturas, elas estão ali como se fosse a 1 quilômetro, a 1 palmo de distância. Isso é globalização. É a integração dos diferentes lugares do planeta, de maneira econômica, política e cultural, tá bom? O professor deu um tilt aqui, mas lembrei já. Econômica, política e cultural. Econômica, você pode consumir produtos de outros países. Política, às vezes o que acontece num país acaba influenciando em outro. Cultural, às vezes você consome ali um alimento, escuta uma música que não é daqui, é de fora. Então tem essa integração aí. O mundo globalizado, ele oferece oportunidades, né? Vou pegar aqui minha caneta. Oportunidades, né? Só que também oferece... Nossa, caneta vermelha no vermelho não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos trocar a cor, pegar um amarelo. E também oferece aqui resistências. Oportunidades, resistências. Oportunidades. Ele auxilia na conexão dos lugares. A globalização, mundo globalizado, auxilia na conexão dos lugares. Hoje em dia está tudo muito conexo. Antigamente, perguntei para os teus pais, para os teus avós, para ter contato ali com um parente que estava distante, você tinha que ligar aí no orelhão, esperar, marcar o horário da ligação. Era tudo muito mais difícil. Hoje em dia não, hoje em dia é fácil. Tem o WhatsApp, o Facebook, Instagram, é fácil, é rápido. E também as oportunidades de trocas comerciais. Você pode comprar coisas que no futuro era impensável que você poderia comprar, né? Ficou tudo muito mais fácil. Você compra produtos de outros países, você comercializa ali em tempo real, no e-commerce, né? E resistência, o problema é que ela não atinge a todos. Normalmente a globalização é para quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro no mundo globalizado, infelizmente você é deixado de lado. Você não tem acesso aos benefícios. A globalização, ela tem essa resistência que ela é excludente. Ela exclui principalmente aqueles grupos mais necessitados. Além disso, esse contato que tem dos povos, né, o tempo todo, pode gerar preconceito e xenofobia, por incrível que pareça. Por mais que a gente tenha um mundo globalizado, ainda hoje, né, em alguns casos, persiste situação de preconceito e xenofobia. Xenofobia que é a aversão, é você não gostar de pessoas estrangeiras simplesmente pelo fato delas não terem nascido no teu país. Olha só como é que é irônico, né? Globalização é o contrário, né? Se você conhece, você deveria aceitar, mas acaba acontecendo esse tipo aí de situação. E também surge, devido a esses problemas, surgem os movimentos anti-globalização, que são pessoas que se manifestam não contra a globalização, mas sim contra o mal que essa globalização traz, ok? Depois de globalização, começamos a ver lá na unidade 2, no capítulo 2, os aspectos demográficos, primeiramente da Europa e depois da Ásia. Vamos ver aqui da Europa e depois a gente passa para a Ásia, tá bom? Olha só, essa aqui é a densidade demográfica da Europa por países. Ou seja, quanto mais escuro for aqui, ó, vou mudar a cor da caneta, agora convém colocar um vermelho, né? Antes não, mas agora sim. Quanto mais escuro for a cor marrom, significa que tem mais gente morando em relação ao tamanho do território. Isso é densidade demográfica, população relativa. Significa que tem muita gente para um espaço relativamente pequeno. Olha só como é que a Rússia é grande, né? E tem aqui a sua densidade demográfica, menos que 5, né? É menos que 5 aqui, ó. Ok? Menos que 5 não, acho que está entre 5 e 15, né? Menos que 5 é a Islândia, que praticamente tem
Tem pouquíssimas pessoas morando, né, nesse território aqui. Mas aqui é como se fosse, esse mapa aqui, ele nos indica como que a população da Europa está espalhada. Né? Seria mais ou menos nessa pegada aí. Na Europa também temos diversidades de cultura, né, e etnia dos europeus, diversidade cultural e étnica. Temos aqui participantes do carnaval, né, na Bélgica. E aqui, ó, grupo de música folclórica tradicional da Festa da Flor da Primavera em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Olha só como são duas culturas diferentes. Só que apesar dessas diversidades étnicas e culturais, na Europa surgem três grandes grupos, né, linguísticos e culturais que dão origem às culturas que a gente tem hoje, ou às línguas que a gente tem hoje. Primeiramente o latim, da origem ao espanhol, português, francês, italiano e romeno, né? Língua falada principalmente no sul da Europa, o sul e oeste da Europa. O germânico, né, que deu origem ali ao alemão, holandês, inglês e outras línguas faladas principalmente no centro-norte da Europa. E o eslavo, né? Então, latim, germânico e eslavo são os três principais grupos linguísticos da Europa que deu origem ali à maioria dos povos. Tem outros grupos, mas os três maiores são esses aí. O eslavo que deu origem ao idioma russo, polonês, búlgaro e outros ali, línguas mais faladas ali no leste europeu, né? E também tivemos ali contato com um fenômeno, né, que está acontecendo de maneira muito comum na Europa, que é o envelhecimento do velho continente. Velho continente é como se fosse um apelido que a Europa tem, né? E o envelhecimento é justamente o quê? Quando existe uma alta expectativa de vida, ou seja, os idosos lá na Europa estão vivendo cada vez mais, e em contrapartida existem baixíssimas taxas de natalidade. Ou seja, os idosos vivendo até mais, poucas crianças nascendo. Olá, repito, os idosos vivendo cada vez mais e os adultos decidindo ali ter menos filhos, ok? Olha só como que é a expectativa de vida na Europa. Dado tirado de 2021. Tá na apostila de vocês esses mapas aí, tá, gente? Ó, onde tem o verde mais escuro, a expectativa de vida é acima dos 80, né? Ou seja, quando nasce uma pessoa lá, espera-se que ela viva de 80 ou mais anos. Onde há o verde ali mais claro, só que não tão claro assim, o verde médio, vamos supor, né? Vamos deixar desse jeito. A expectativa vai de 75 a 79 anos, ok? E onde há o verde mais clarinho ali de todos, ó, abaixo de 75. Consegue observar um padrão aí? Hã? O leste europeu aqui, ó. Olha só, o que o leste europeu tem em comum, né? Devido a isso, gente, a gente consegue imaginar como que é a qualidade de vida nesses dois lados aí da Europa, né? Onde a população vive até mais, teoricamente, a qualidade de vida, a saúde é melhor, né? Há mais investimento, há mais desenvolvimento, né? E depois vimos ali alguns aspectos demográficos na Ásia, certo? Ó, aspectos demográficos na Ásia. Só lembrando, gente, que esse envelhecimento aqui, você fala, professor, mas isso aqui é bom, né? Porque os idosos estão vivendo até mais, então tá bom demais, né? E o controle de natalidade, então você tem menos famílias ali tendo problemas com questão de abandono, com questão ali de passar necessidade devido à grande quantidade de filhos. Gente, se a gente for olhar por esse lado, é bom. Só que tem um outro lado da moeda, né? Vamos citar assim, vamos deixar desse jeito. Tem um outro lado da moeda, que é quanto mais idosos você tem menos pessoas cumprindo ali a faixa etária da população ativa, que é aquela população que trabalha. Então você tem mais pessoas recebendo aposentadoria e menos pessoas trabalhando. E isso no futuro pode gerar um problema, como falta de pessoas trabalhando, né? Como falta de pessoas para atender os outros, falta de profissionais. Você vai ter mais pessoas dependendo desses profissionais do que os próprios profissionais para servir essas pessoas. E isso acontece de maneira mais frequente no trabalho rural, né? A Europa passa por um problema gravíssimo, que é a diminuição de trabalhadores da área rural, né? E ali diminui a produção de alimentos e gera outros problemas aí, né? Passando agora aqui para os aspectos demográficos da Ásia, né? Aqui temos, igual esse mapa aqui da Europa, né? Temos também o mapa da Ásia. Esse aqui é o mapa da Ásia, da distribuição do número de pessoas ali pela Ásia. Repito, mais marrom significa que tem mais pessoas morando em relação ao tamanho do território. Perceba aqui como que a Rússia, né, tem bem poucas pessoas,
não quer dizer que tem poucas pessoas morando, mas poucas pessoas morando em relação ao tamanho do território. Haja visto que o território da Rússia é o maior do mundo, né? Da população da Ásia, vale destacar dois países, a China e a Índia, né? Que são os dois maiores países do mundo em questão de número de habitantes, né? A China ali com seu 1,4 bilhões, né? E a Índia também, né? A Índia ali, ó, não fica atrás não. É como se tivesse empatado ali as duas, né? Realmente teve um grande crescimento populacional. A China, lá em 1979, tentou implicar, né, colocar em vigor a política do filho único, que é aquela política que o casal que tivesse um filho ou menos, ou seja, nenhum filho ou apenas um, né, receberia ali algumas honras, alguns benefícios, alguma ajuda do governo. Se tivesse dois ou mais, perderia esses benefícios, né? Isso ficou ali, começou ali em 1979 até no começo desse século. Isso ali trouxe ali alguns impactos negativos, deu uma reduzida, mas alguns estudiosos refletem que no futuro isso aí terá mais impactos negativos, né? E a população indiana, que teve ali o seu boom, né? Sua grande explosão, né, de habitantes na década de 1950, e depois ela tem passado por uma diminuição na fertilidade. A fertilidade basicamente é um número que a gente utiliza para estudar o quanto de filhos que você espera que uma mulher tenha naquela localidade ao longo da vida, né? Nas nossas aulas vimos lá que começou lá em quase 6 filhos por mulher, né? E hoje em dia está quase menos que 2. Então, a Índia ela tem acompanhado a história da humanidade, ela tem acompanhado a realidade atual da maioria dos países, reduzindo ali a quantidade de filhos por família. E isso devido a vários fatores, né? Que a gente vê nas nossas aulas, como por exemplo, o conhecimento da mulher ali de mais métodos contraceptivos, o planejamento familiar, a jornada de trabalho que a mulher passou a ter ao longo da história, fora de casa. Então, vários fatores contribuem para que tenha essa redução de número de filhos por família, né? Aqui só para dado de comparação, a população mundial ela tem cerca de 8 bilhões de pessoas. A população da Ásia, continente asiático, tem mais da metade, ó, quase 60%, né? 4,6%. Esse aqui é do mundo, esse aqui é só da Ásia, né? Você vê o tanto de gente que mora na Ásia. E da Ásia, China e Índia, esses dois países têm 2,8 bilhões, certo? População mundial, a Ásia tem quase a metade. E da população da Ásia, China e Índia tem quase a metade, não, mais da metade. E da população da Ásia, China e Índia tem mais da metade, ok? Gente, com isso ficamos por aqui na nossa revisão. Espero que você tenha ficado comigo até o final, tá? Quem ficou comigo até o final, comenta aí, professor. Tô contigo até o final. Fala comigo, comenta aí, comenta aí. Gente, então, sem mais, né? Fico por aqui. Um forte abraço do professor Bruno. Estudem, quero ver todo mundo tirando 100 e fui.